Ensinar os nossos filhos a criar riqueza é uma função nossa como pais, mas também ensiná-los a administrar essa riqueza também é uma tarefa nossa. E nesse vídeo aqui eu elenquei 3 lições, 3 tarefas para a gente ensinar para os nossos pequenos, mas bem sinceramente que esse vídeo vai servir para quem já tem mais de 30. E olha só esse projeto desse canal que começou em fevereiro desse ano de 2024, já somos 680 vidas aqui inscritas nesse canal. Se você não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa aquele comentário maroto. E a minha função aqui é te ajudar a tomar decisões financeiras mais inteligentes para você cuidar cada vez melhor do seu dinheiro e instruir os seus filhos a fazer o mesmo. E para te contar essas 3 lições, eu vou contar uma história aqui da família Vanderbilt. Eu não vou entrar muito no detalhe da história não, mas é mais para você ter uma ideia o que aconteceu com essa família Vanderbilt. Se você quiser saber mais sobre essa história da família, eu vou deixar um link aqui do canal Conhecimento Global, onde ele fala exatamente toda a trajetória, toda a história da família em detalhes, tá? Bom, e para começar essa história da família Vanderbilt, você tem que saber quem que foi o cara que começou isso daqui, que foi o Cornelius Vanderbilt. Ele foi o fundador de toda essa riqueza da família. Com isso, o que ele tinha na época? Uma empresa de transporte marítimo. Naquela época, para você ter uma noção, a fortuna que ele tinha acumulado era em torno de 100 milhões de dólares, que trazendo para dias de hoje era como se fosse bilhões de dólares hoje. Só que aí o que aconteceu? Foram vindo os filhos. Aí o Cornelius ele faleceu, foram vindo as próximas gerações, veio mais gerações e com isso, aquele conhecimento de administrar, de gerar riqueza, algum momento ele deixou de existir. E o que aconteceu? Os filhos que vieram, os netos, eles não tinham o mesmo conhecimento que tinham os pais, que tinham os avós. E aí, tinha muito dinheiro, eles foram tendo aquela vida luxuosa, extravagante, mansão e festa e balada e pá, aquele negócio todo. O que aconteceu? Você já imagina. A fortuna, que era muito grande, que era inimaginável que acabaria, foi diminuindo, foi achatando cada vez mais e no final das contas, não sobrou muita coisa. Resumo geral da obra é mais ou menos esse. Faltou passar o conhecimento para as próximas gerações e acabou dando ruim. Claramente que sobrou alguma coisa? Sim, mas não foi muita coisa baseado no que tinha uma fortuna de bilhões. E qual que é a primeira lição que dá pra gente entender sobre isso? É que, cara, não adianta se você aí, papai, mamãe, se você já tá numa próxima, na geração futura aí da sua família que herdou coisas, herdou bens, se você não passar esse conhecimento para frente, se os seus filhos não tiverem educação financeira, que é a primeira lição, vai ser jogar tudo no lixo essa fortuna que você construiu. Tem aquela teoria que é que em 3 gerações é possível dizimar uma fortuna, que foi o que aconteceu com a família Vanderbilt. Então, quando você não passa esse conhecimento para frente, para as próximas gerações, cara, não importa o tanto de dinheiro que você tem. A gente vê várias situações de famílias assim, onde em algum momento o conhecimento foi deixado de lado. Então, quando você não tem essa educação financeira, você vai ter problema em algum momento. Enquanto você não entender, você não ensinar os seus filhos sobre ter um orçamento, entender que um orçamento é muito importante, você não pode gastar mais do que você ganha, você vai ter problema. Enquanto eles aprenderem desde cedo a magia do juro composto, cara, o juro composto ele é transformador a longo prazo. Ele é sensacional. Ele tira uma família da pobreza em algumas gerações. Só que assim, do absoluto zero. O juro composto é capaz de fazer isso. Às vezes, você está numa situação aí que na tua geração já não vai ter mais o que fazer. Mas você consegue deixar o terreno preparado para as próximas gerações. É o que dá para fazer. Agora, se você ignorar a educação financeira,
tudo que você construiu até hoje vai ser jogado no lixo. Então, por isso que a gente tem que aprender com o que aconteceu no passado para a gente não repetir no futuro. Então, a gente tem que fazer algo diferente. E o que você pode fazer diferente? Ensinar educação financeira para os seus filhos. E a segunda lição é o planejamento de longo prazo. Não tem como você falar de riqueza se você não pensar no longo prazo. Porque assim, o que vai acontecer no curto prazo? Cara, dificilmente você vai acabar com uma fortuna a curto prazo. Só que quando você pensa no longo prazo, você já pensa assim, poxa, eu tenho muitos imóveis, por exemplo. Tá, mas esses imóveis estão alugados? Eu estou conseguindo manter um padrão nesses imóveis para conseguir deixar eles bacana, para ter sempre gente querendo alugar, para eu continuar fazendo essa renda passiva todo mês? Eu estou estudando para empreender, para fazer algo diferente, para diversificar minhas fontes de renda, para ter fonte de renda que é infinita. Por exemplo, você investe em uma ação, você investe em um fundo imobiliário, cara, você tem renda infinita. Enquanto aquele fundo imobiliário estiver existindo, ele vai estar te pagando uma renda. Enquanto aquela empresa, aquela ação, a gente tem ações na bolsa que são centenárias. Já tem uma geração que passou ali investindo na bolsa, investindo numa empresa. Um exemplo deles é o Banco do Brasil. Então, assim, você imagina a pessoa recebendo dividendo todos os meses durante 100 anos. Cara, é muito tempo. Então, assim, imagina que tenham várias empresas e tem empresas que vão ter uma eternidade. Empresa de mineração, empresa... Cara, a gente sabe o que vai acontecer no futuro? Não. Mas uma coisa que você entende é... Quando você tem esse entendimento que o planejamento a longo prazo ele vai te trazer tranquilidade, você vai começar a diversificar investimento. Você não sabe se o setor imobiliário vai estar bom o resto da vida. Você não sabe se as ações vão estar boas o resto da vida. Só que uma coisa que você sabe é, se você investir em boas ações, em bons fundos imobiliários, em bons imóveis, às vezes você tem conhecimento ali da tua cidade. Você sabe o que está bombando e qual que é a região boa de você estar investindo. Então, ter esse conhecimento e passar esse conhecimento para os seus filhos, isso aí é muito importante. A ideia de construir uma renda passiva é o que vai fazer diferença no longo prazo. Quando você tem esse entendimento, cara, seus filhos não vão sofrer. Por quê? Porque eles não vão ficar só atrelados no salário que eles estão ganhando. Pô, tô recebendo uma renda de um imóvel, tô recebendo uma renda passiva de um fundo imobiliário, de uma ação, tô recebendo juros, o juro composto, aquela renda passiva que cai todos os meses ali, eu tenho renda eterna, eu tenho renda infinita, renda que se eu tô dormindo ou se eu tô trabalhando, eu tô recebendo do mesmo jeito. Então, quando a gente passa esse conhecimento para frente, rapaz, você não faz ideia. Uma coisa também que vai fazer muito o seu patrimônio a longo prazo se sustentar e ir crescendo cada vez mais é a proteção patrimonial. Cara, como é que você protege teu patrimônio? Ensinando seus filhos. Você não vai estar a vida inteira para cuidar desse patrimônio. Você vai ter que passar isso aí para alguém. E quando você passa todas as estratégias, o que eles precisam para gerenciar essa riqueza a longo prazo e para multiplicar essa riqueza a longo prazo, cara, aí você pode dormir tranquilo porque você sabe que tá em boas mãos e tá muito bem encaminhado. E a terceira lição é um estilo de vida sustentável. O que adianta você viver dentro das impossibilidades? É você ganhar 10 e gastar 15. Eu sei que você tem fortuna, eu sei que você tem riqueza para você sustentar esses 5 mil reais a mais que você está perdendo todo mês. Só que isso aí a longo prazo, isso aí é danoso para o teu patrimônio. Ao invés de você ganhar 10 e você gastar 8, você está superavitário em 2. Então, quando a gente passa esse estilo de vida sustentável para os nossos filhos, cara, eles vão viver... Tem que ter um orçamento. A empresa tem orçamento, o governo tem orçamento, a empresa que você trabalha tem um orçamento, você tem que cumprir o orçamento. Eles têm que entender desde pequenos que, poxa, a gente compra as coisas? Compra, mas temos um orçamento. A gente aqui em casa, a gente não gasta mais do que a gente ganha. Tem que estar muito bem claro isso aí. Quando a gente controla esses gastos,
A gente não é impactado ali por esses hábitos de consumo. Eu preciso comprar um iPhone, preciso comprar um celular novo, preciso comprar uma roupa nova. Opa, peraí, pô. Tem orçamento para isso? Tenho, então beleza. Tá tranquilo, a gente vai comprar. Se planeja e compra, a gente trabalha que é para isso mesmo, é para ter um conforto. Então, quando a gente tem isso aí em mente, a gente passa isso aí para eles, cara, eles vão ter, na verdade, resistência a essa pressão social. Às vezes o coleguinha lá tá usando uma roupa bacana, tá usando um celular legal. Às vezes o celular é o iPhone 16 agora que tá na moda. Só que assim, cara, eu posso comprar um iPhone 16? Vai impactar no meu orçamento? Eu tenho orçamento para comprar isso aí? Não. Se eu não tenho, não compro. Mas se eu quero muito comprar, porque às vezes eu vou comprar para empreender, eu vou comprar então para um conforto, para um luxo, tá tranquilo. Se programa para fazer isso aí. Não tem problema nenhum em comprar as coisas, é maravilhoso comprar. Só que desde que você tenha noção de que aquele bem de consumo, ele não pode estragar o teu financeiro. Primeiramente, o que você deveria ter em mente? Que tudo que você ganha, primeiro são os investimentos, depois o resto. Porque depois que você investiu, tá tudo certo, cara. Você tá ficando cada vez mais rico. Agora, quando você pega o dinheiro e já gasta com alguma coisa, aí você tá ficando cada vez mais pobre. Ou então você fica naquela corrida do rato. Aí você tá naquela fase de consumidor. Você nem tá devendo, mas também não tá ficando rico. Você só tá trabalhando para nada. Então, a longo prazo, você trabalha e não vê resultado. E aí, qual que é o problema? Os seus filhos, eles percebem esse tipo de comportamento, eles acham que é normal. Só que não é normal. Aí, o que a gente tem que passar para eles? Que o normal é o quê? Ter um estilo de vida compatível, um estilo de vida sustentável. E eu acho sensacional a história da família Vanderbilt, porque ela ilustra exatamente a importância que a gente tem de ensinar e educar os nossos filhos sobre as finanças e sobre esse planejamento a longo prazo. Pô, o que a gente não quer é o que a gente construiu agora em vida, ela se destrua ou ela vá para lugar nenhum daqui 2, 3 gerações, a gente não vai estar aqui para saber. Só que quando a gente encaminha bem eles, a gente está tranquilo que sabe que eles vão ter uma boa aposentadoria, não vão ficar dependendo apenas do INSS. O INSS deveria ser apenas mais uma fonte de renda lá na sua aposentadoria. Mas por quê? Porque você já está encaminhado, você tem dividendos, você recebe dividendo de ações, você recebe fundo imobiliário, você tem empresas, você tem outras fontes de renda que dão aquela aposentadoria generosa. É isso aqui que a gente quer. E, assim, papais, os nossos filhos, eles aprendem mais com as nossas atitudes do que com o que a gente fala. Quando a gente toma uma decisão financeira ali inteligente, isso aí vai facilitar demais a vida deles. Só que eles vão aprender com aquilo e eles vão passar isso aí para frente. E eles vão ensinar os filhos deles e, consequentemente, pessoas que estão ao redor deles ali. Então, assim, não negligencie a educação financeira na vida deles. Às vezes, pode ser que você é um adulto que você negligenciou talvez a educação financeira, talvez você não teve a oportunidade de seus pais ensinar. Eu também não tive, entre aspas, eu nunca sentei para falar sobre dinheiro com os meus pais. Mas em algum momento da nossa vida a gente desperta para esse negócio e a gente vê a importância de ensinar desde o começo. Poxa, se os meus pais tivessem investido R$ 100 todos os meses há 20, 30 anos atrás, eu tenho 34 hoje, se eles tivessem começado há 34 anos atrás, investindo R$ 100, eles já teriam mais de 1 milhão. Então, assim, você vê que o longo prazo ele faz muita diferença. Então, a gente não pode negligenciar isso aí, vai facilitar demais a vida deles. Agora, eu quero saber de uma coisa. Deixa aí nos comentários. Você já tem se preocupado com a educação financeira dos seus filhos? Ou, às vezes, a sua educação financeira? Às vezes, você é um jovem ali de 30, 40, 50 anos, mas que ainda não cuida dessa parte. E não é porque você é mais velho ou você é mais novo que não dá para começar a cuidar. Deixa aí nos comentários se já cuida disso aí, se já investe, ou você conhece alguma família aí na sua cidade que teve o mesmo problema que a família Vanderbilt
de não repassar o conhecimento para frente e ao longo das gerações uma família que era muito próspera, muito rica, não tinha mais fortuna. Por quê? Porque não teve segmento ali, o conhecimento ele não foi passado para frente. Então, se inscreve no canal, já deixa aquele joinha maroto, deixa aí aquele comentário para saber se você conhece alguém assim. E assim, grande abraço e até o próximo vídeo.